Olá! Neste vídeo iremos mostrar as expressões para obter os valores preditivos positivo e negativo de um teste diagnóstico a partir dos valores de sensibilidade, especificidade e prevalência da doença ou probabilidade da doença pré-teste. No vídeo anterior, vimos como calcular duas métricas utilizadas para medir a qualidade de um teste diagnóstico: a sensibilidade e a especificidade. A sensibilidade é a probabilidade de o teste dar positivo entre os doentes. E a especificidade é a probabilidade de o teste dar negativo entre os não doentes. Também calculamos a sensibilidade e a especificidade para esses resultados do estudo de Malacarne et al., que comparou o teste rápido molecular com a cultura do escarro para o diagnóstico da tuberculose. E obtivemos os valores de sensibilidade igual a 0,931 e especificidade igual a 0,983. Na prática clínica, porém, ao realizar um teste diagnóstico, o clínico está interessado em saber qual é a probabilidade de o paciente ter a doença se o teste der positivo, que chamamos de valor preditivo positivo, ou a probabilidade de o paciente não ter a doença se o teste der negativo, que chamamos de valor preditivo negativo. Em geral, para obter essas probabilidades, precisamos conhecer não somente a sensibilidade e a especificidade, mas também a prevalência da doença na população com o perfil do paciente em questão, e fazer uso do teorema de Bayes, como mostraremos a seguir. Usando o teorema de Bayes, o valor preditivo positivo é a probabilidade de o paciente ter a doença se o teste for positivo, pode ser calculado por essa expressão. É a probabilidade de o teste dar positivo entre os doentes, vezes a probabilidade da pessoa estar doente sem conhecer o resultado do teste, sobre a probabilidade do teste dar positivo. A probabilidade do teste dar positivo, P de T+, pode ser expandida a partir da seguinte figura. Podemos ver que T+, é a união de dois eventos. T interseção com D e T interseção com D barra. Como essas duas interseções são disjuntas, ou seja, elas não possuem nenhum ponto em comum, então a probabilidade de T+, é a probabilidade de T+ interseção com D, mais a probabilidade de T+ interseção com D barra. Usando então a definição de probabilidade condicional, podemos expressar as probabilidades dessas duas interseções da seguinte forma. P de T+ interseção com D é P de T+ dado D vezes P de D, e P de T+ interseção com D barra é igual a P de T+ dado D barra vezes P de D barra. Então, se substituirmos essa expressão de P de T+ na expressão do valor preditivo positivo, obtemos que o valor preditivo positivo é igual a P de T+ dado D vezes P de D, sobre P de T+ dado D vezes P de D, mais P de T+ dado D barra vezes P de D barra. P de T+ dado D é a sensibilidade, a probabilidade do teste dar positivo entre os doentes. P de D é chamada de probabilidade pré-teste ou prevalência, que seria a probabilidade de um indivíduo ter a doença antes de se conhecer o resultado do teste. P de T+ dado D barra, a probabilidade do teste dar positivo entre os não doentes, é igual a 1 menos a probabilidade do teste dar negativo entre os não doentes, ou seja, 1 menos a especificidade. Então podemos expressar VPP da seguinte forma: sensibilidade vezes a probabilidade pré-teste sobre sensibilidade vezes a probabilidade pré-teste mais 1 menos a especificidade vezes 1 menos a probabilidade pré-teste.
valor preditivo negativo é a probabilidade do paciente não ter a doença se o teste for negativo. Também pode ser calculado pelo teorema de Bayes por meio dessa expressão. A probabilidade da pessoa não estar doente quando o teste é negativo vai ser igual à probabilidade do teste dar negativo entre os não doentes, vezes a probabilidade da pessoa não ter a doença antes de realizar o teste, sobre a probabilidade do teste dar negativo. A probabilidade do teste dar negativo, P de T-, pode ser expandida de modo análogo ao usado para obtenção de P de T+, no slide anterior. Podemos ver que T- é a união de dois eventos, T- interseção com D e T- interseção com D barra. Como essas duas interseções são disjuntas, ou seja, não tem nenhum ponto em comum, então a probabilidade de T- é a probabilidade de T- interseção com D, mais a probabilidade de T- interseção com D barra. Usando então a definição de probabilidade condicional, podemos escrever P de T- da seguinte forma, e substituindo essa expressão de P de T- na expressão do valor preditivo negativo, obtemos então a fórmula do valor preditivo negativo, que é igual à probabilidade do teste dar negativo entre os não doentes, vezes 1 menos a probabilidade pré-teste, sobre a probabilidade do teste dar negativo entre os não doentes, vezes 1 menos a prevalência, mais a probabilidade do teste dar negativo entre os doentes, vezes a probabilidade pré-teste. P de T- dado D barra é igual a especificidade. P de T- dado D é 1 menos P de T+ dado D, ou seja, 1 menos a sensibilidade. Então, o valor preditivo negativo pode ser também expresso da seguinte forma. É a especificidade vezes 1 menos a prevalência, ou probabilidade pré-teste, sobre especificidade vezes 1 menos a probabilidade pré-teste, mais 1 menos a sensibilidade vezes a probabilidade pré-teste. No exemplo da avaliação do teste rápido molecular para o diagnóstico da tuberculose, obtivemos o valor de sensibilidade igual a 0,931 e especificidade igual a 0,983. Supondo que a prevalência da doença ou a probabilidade pré-teste em uma dada população fosse 10%, o valor preditivo positivo, como vimos, é dado por essa expressão, e substituindo os valores de probabilidade pré-teste, sensibilidade e especificidade nessa expressão, vamos obter que o valor preditivo positivo é igual a 0,858 ou 85,8%. Se o teste diagnóstico der positivo, ele eleva a probabilidade de um paciente ter a doença de 10% para 85,8%. Se o teste for negativo, o valor preditivo negativo, como vimos, pode ser obtido por essa expressão, e substituindo os valores de sensibilidade, especificidade e probabilidade pré-teste, vamos obter que o valor preditivo negativo é igual a 0,992 ou 99,2%. Se o teste diagnóstico der negativo, a probabilidade de o paciente não ter a doença passa de 90% para 99,2%. Neste caso, como a probabilidade pré-teste de o indivíduo não ter a doença já era elevada, o fato de o teste dar negativo não alterou muito a probabilidade de o indivíduo estar doente. O valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo são influenciados pela sensibilidade, especificidade e probabilidade pré-teste. Vamos examinar melhor essas influências no próximo vídeo. Até lá!